Mais uma vez eu venho aqui gravar esse vídeo para falar da palavra de Deus e do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para com o ser humano. Amados, eu venho por falar com todos a respeito do livro de João. João capítulo 8, versículo 1 em diante. Estou com a Bíblia, Palavra de Deus em mãos. Quem fala é o pregador da Palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 1 em diante. A mulher apanhada em adultério. Leremos. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E disse ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amados, os fariseus, tentando acusar Jesus pela sua própria lei, pela lei de Deus e pela lei escrita por Moisés, em que a mulher pega no ato do adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. E Jesus, como disse que ele não veio para descumprir a lei, e sim para cumprir, e as suas palavras e pregações, muitos ouviam, e muitos até diziam: eis aí um pregador que nunca vimos tal pregador como este, que prega e fala com propriedade daquilo que prega, porque era o próprio Jesus Cristo, era o próprio Deus falando conosco, era o próprio Deus falando para aquela geração. Então, amados, eu vejo por aí muitas pessoas tentando desviar a palavra de Deus do caminho para o qual ela veio. Muitos tentam
usar algumas frases da palavra de Deus e dizem, o Senhor, Ele não julga ninguém. O Senhor Jesus, Ele não julga ninguém. Deus não julga ninguém. Mas se Deus não julgasse ninguém, por que Ele escreveu, por que Ele nos deu a Bíblia? E a Bíblia é cheia de palavras que nos julga. Se nós estivermos errados, ela nos julga. E muitos até eu já vi usar as palavras desta profecia aqui, que está escrita em João, e diz, olha, não aponta o dedo, porque quando você aponta o dedo, os dedos apontam para você também. Um aponta para os outros e os outros 4 apontam para você. É um ditado popular. E que a Bíblia também, ela fala sobre essa questão do apontar. Mas a própria Bíblia aponta. Amados, essa mulher que foi pega no ato do adultério, ela não foi condenada por Jesus. Por que ela não foi condenada por Jesus? Porque esta mulher, Jesus viu arrependimento no coração desta mulher. E era uma filha em que ele estava pronto para salvar e que o coração dela era um coração arrependido. Por isso em que Jesus viu a maldade dos fariseus em que queriam apedrejar aquela mulher até a morte, só que ali Jesus não via uma pecadora. Os fariseus olhavam e viam uma pecadora e viam uma mulher digna de receber o seu julgamento. Ele viu uma mulher digna de ser acusada e ser julgada e condenada. Jesus não via ali uma pecadora digna de ser julgada e condenada. Ali Jesus via um coração arrependido. Jesus, ele observava que ali estava um coração arrependido, que ali aquela mulher, ela estava arrependida de tudo aquilo que ela fez quando ela chegou diante de Jesus. Amados, quando o pecado, ele chega perante Jesus Cristo, e Jesus, ele é o que nos livra do pecado, então, aquele que tem um coração arrependido, ele olha e observa que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, então ele se arrepende. Por isso é que eu digo, se você é um pecador, como eu, como todos nós somos pecadores, arrependa-se enquanto é tempo, deixe o pecado para trás e passe a seguir a Jesus Cristo. Porque não é o pecador, ele irá adquirir a salvação, mas se ele se arrepender de seu pecado, ele sendo um pecador arrependido, ele vai adquirir salvação. Mas se ele continuar no seu pecado, na sua ignorância, desfazendo de tudo aquilo que a Bíblia fala, e não dando crédito àquilo que a palavra de Deus diz, não dando crédito ao chamado de Cristo. Cristo está te chamando para o arrependimento, você não aceita, você não concorda, acha que os crentes são loucos, acha que a palavra de Deus não dá um pingo de crédito à palavra de Deus. Da palavra de Deus você só quer as bênçãos, mas cumprir a palavra de Deus você não quer. Você não quer cumprir a palavra de Deus, você não quer obedecer a palavra de Deus. Então é difícil alcançar o céu de Deus desse jeito, é difícil alcançar a Deus desse jeito. Aquela mulher, ela alcançou a Deus porque ela tinha um coração arrependido. Então, uma pessoa com o coração arrependido, ela alcança. Jesus conhece o coração da pessoa e ele sabe que a pessoa está arrependida e que a pessoa quer largar o pecado. Então, naquele momento, Jesus, ele disse: filha, cadê os teus acusadores? Aqui, ó, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher,
onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. Nada aquela mulher falou, simplesmente ela falou assim, ó, ela concordou com Jesus e sabia que ela era pecadora, então ela falou: ninguém, Senhor. Nem sequer ela tentou se justificar, somente ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse assim, ó, e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Mas aí está a palavra que muitos não observam. Aqui Jesus disse assim, ó, nem eu te condeno. Essa aqui muitos observam. Jesus não condena ninguém. Jesus não condena ninguém. Jesus disse aqui, ó, nem eu te condeno. Mas esta palavra aqui mais à frente um pouquinho, Jesus disse, ó, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Esta palavra aqui muitos não desconhecem. Muitos passam por cima dela. Quando chega nesta palavra aqui, ele desvia a palavra. Ele só conhece essa aqui, ó. Ó, nem eu te condeno. Essa aqui todos conhecem. Mas esta palavra aqui que Jesus disse assim, ó, vá e não peques mais. Amados, para que você possa adquirir o arrependimento, você se arrepender e você adquirir a salvação de Deus, você tem que fazer como essa mulher, você ir e não pecar mais. Não existe registro algum que esta mulher voltou a pecar, porque ela recebeu aquela palavra que Cristo, ela recebeu aquela palavra que Jesus disse a ela e ela guardou aquela palavra na tábua do teu coração. Ela guardou a palavra na tábua de teu coração. Então, ela estava chorando, mas aquele choro se transformou em alegria, porque ela passou a observar a palavra de Deus e provavelmente passou a ser uma seguidora de Cristo. E o que você está esperando, amado, para se arrepender do teu pecado? O que você está esperando para deixar a vida errada, deixar a doideira, deixar as coisas erradas, deixar a bebedeira, deixar a feitiçaria, deixar as coisas que não pertencem a Deus e passar a observar a palavra de Deus, passar a observar a Bíblia Sagrada, que é fonte de salvação, é a palavra que nos ensina que nós devemos praticar e receber a salvação de Deus. É aqui na palavra de Deus, é aqui na Bíblia que nós passamos a conhecer Jesus Cristo, que nós passamos a conhecer a Deus verdadeiramente. Os nossos pais, eles nos ensinam e até falam de Deus para nós, mas é aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, é que nós passamos a conhecer Jesus Cristo, passamos a conhecer Deus de uma forma muito especial e de uma forma em que Deus passa a ser Senhor da nossa vida e nós entendemos que Deus é Senhor da nossa vida e nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, largamos o pecado, largamos as coisas erradas desta vida e muitas das vezes o pecado vem para nos destruir, o pecado vem para entrar em nossas vidas, mas nós não aceitamos, nós dizemos: eu não quero você, pecado, eu não quero viver com você mais, eu já te abandonei. Agora eu quero a Cristo, agora eu quero viver com Cristo, agora eu quero praticar a palavra de Deus, agora eu quero praticar a Bíblia Sagrada, a palavra santa e gloriosa de Deus, agora eu quero caminhar com salvação, porque, amados, aqui no livro de Apocalipse diz, amados, que aquele que pratica feitiçaria,